Então, eu espero realmente ser um bom representante dessa área, que é uma área, infelizmente, no agronegócio, é uma área ainda secundária. Tá? Então, eu não sou consultor, né? eu sou comprador, eu tenho uma empresa de compras, eu vivo disso, eu milito nessa área de compras pelo menos nos últimos 13 anos, e eu sou usuário de tecnologia, então a minha visão ela é otimista o quanto dá para ser com o orçamento que a gente tem no bolso. Né? Então, infelizmente, essa é a realidade. Então, uma parte da apresentação tem uma dose de realidade, a outra tem uma dose de esperança, porque tem muita coisa boa acontecendo. Né? Como vocês vão ver. Então, o que eu espero é lançar uma fagulha aqui, né, de que na área de compras existem brilhantes oportunidades adormecidas e que, se a gente se atentar, né, colocar isso na pauta, a gente faz dinheiro para as nossas empresas, tá bom? Então, basicamente é isso, vamos começar. Quem sou eu? Bom, faz muito tempo eu fiz mecânica, eu vou passar aqui porque tem algumas coisas que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção. O que tem de interessante aqui, né? Bom, eu já estou, né, contei para vocês, eu estou há 33 anos no mercado. Então, eu fiz engenharia mecânica, trabalhei numa metalúrgica, em seguida tive a oportunidade de entrar como trainee da Guarani, né, que hoje é Tereos. Então, trabalhei na área de suprimentos da Guarani, tive sorte de ter um excelente gestor, Paulo Vasconcelos. Então, eu comecei aprendendo direito o que é compras eficientes, né, com gestão, com processos, com ética. Então, tive muita sorte. No caminho, fiz vários treinamentos, cursos, alguns fora. Tive uma oportunidade muito boa de participar numa turma de executivos de compras que foi para a Holanda, com apoio da Level. Inclusive, o Walter da Level está aqui, é ele que coordenou esse processo. Fomos em 15 diretores de compras para a Holanda para ouvir que raio é a indústria 4.0 e como que compras pode contribuir ou pode se alavancar, né, nessa questão. Então, foi esse curso que eu fiz lá na Universidade de Twente. Bom, eu assumi a diretoria de compras da Tereos em 2012. Em 2015, a gente montou um pool de compras, a Aliança BGN. Eu não montei sozinho, eu montei com dois caras excepcionais, Paulo Silvério Bung, Carlos Anon, que era Cófico, era Noble, depois virou Cófico. A BGN, Bung, Guarani, Noble. Então, o primeiro pool de compras que eu tive a honra de participar, o mentor foi o Paulo Silvério, era de nós o cara que tinha mais experiência. Sabia o que dava certo em pools de compras, ele já tinha feito outros, sabia o que dava errado, onde a gente não tinha que pôr a mão. Saí da Tereos, montei um pool de compras, fui para a SCA. Então, ali eu tive a chance de montar a Aliança, que é um clube de empresas do setor da cana. Então, na verdade, nascemos com 8 grupos, hoje somos 20 grupos. Essas 20 empresas processam 85 milhões de toneladas de cana, então dá mais ou menos uns 13%, 14% da cana do Centro-Sul. É um grupo muito relevante. Eu falo em nome desses caras, que eles suportam, né, a minha empresa, a minha atuação como militante de compras e a operação da minha companhia. Então, eu acredito muito no tema que compras dá dinheiro para as empresas. Há dinheiro, há oportunidade em compras. Tá? E logo mais, em 2021, eu montei a AgriForce. A AgriForce nasceu porque a gente tinha demanda reprimida de clientes que não eram da cana-de-açúcar. Então, hoje nós temos 16 clientes que também são do agronegócio, são produtores rurais de soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. E também temos transportadoras e também damos consultoria de pricing para compra de diesel para outros players, né, como postos de combustível de alta galonagem. Então, a gente está bastante ligado a esse mundo de eficiência em compras. Tá? Então, bom, sou conselheiro e embaixador do Gatua, com muito orgulho. Eu dispenso falar do Gatua, o Bruno já vendeu bem. Já contei para vocês, estou há 33 anos no mercado. 47% do tempo na área de compras. Então, eu comecei em compras, né, no comecinho da carreira, tive sorte, e acabei voltando para as compras em 2012. Tá? Tive a chance de mentorar alguns executivos, que é uma coisa boa, gente que não era da área de compras e queria saber, né, o desafio. E hoje eu sou também instrutor, professor de MBA de alguns cursos de cadeia de abastecimento e compras, tá? na UDOP, na Abramagro, na Next Level. Tá bom? Esse é o que eu faço.
No que eu milito? Tá? Então, basicamente é isso, né? Eu falo o tempo todo de eficiências em compras corporativas, né? Porque é isso que eu sei fazer, isso que eu tenho feito, né? Nos últimos anos, através do pool de compras, não faço sozinho. Eu tenho um Dream Team, eu tenho um time de caras muito bons. Então, tenho 2 super negociadores comigo. O Diego cuida de diesel, defensivos, lubrificantes. O Soto cuida de fertilizantes, químicos industriais, pneus e outras categorias que estão vindo aí. Bom, colaboração, planejamento, organização, basicamente é isso que está por trás de uma organização de compras eficiente. Então, é isso que eu tenho que perseguir, é disso que eu falo. Tá? Relacionamento com fornecedores, porque essa é uma vertente na qual eu acredito demais. Nós, como organizações, não somos suficientes. Então, eu ainda conheço gente que acha que fornecedor é um mal necessário. Eu acho que fornecedor é a chave do sucesso da inovação. Então, se você lida bem com isso, se você lida bem com empresas que têm na veia as metas de trazer evolução, produtos mais eficientes, inovação, bom, é isso, né? Na verdade, eu compro uma colhedora de cana porque eu não sei fazer colhedora de cana. Alguém faz melhor do que eu, né? Então, se eu soubesse fazer bem, eu faria para mim e venderia. Como eu não sei, eu tenho que confiar em alguém que saiba fazer bem. Então, é isso. Relacionamento com o fornecedor é uma das bases, né, dos pilares de valor da nossa companhia. Inteligência de suprimentos, eu vou falar um pouquinho disso para vocês aqui. Tá? Inteligência de suprimentos também é um tema que ainda engatinha nas áreas de compras do setor do agro tradicional, diria assim. Tá? Porque o agronegócio ele é muito amplo, né? A gente sabe no Brasil. Tem centenas de milhares de players no agronegócio. Então, obviamente, tem algumas empresas, algumas companhias que estão no topo. Tá? Essas trafegam muito bem, essas inspiram as demais, que querem ser inspiradas, tá? A fazer dinheiro, trilhar oportunidades em compras através da inteligência de suprimentos. Então, esse é um tema também que a gente fala bastante. E estratégia aplicada a compras corporativas. Tá bom? Então, quando vocês me veem nas redes sociais, deve ser muito provavelmente por causa de um desses temas aqui. Tá bom? Bom, de novo, né, eu já confessei, eu não sou consultor, eu sou usuário de tecnologia. Então, eu tenho ainda, infelizmente, uma veia realista. E em compras, a gente está muito atrasado. Tá? Quando eu falo a gente, eu assumo o lugar de fala da média do agronegócio tradicional. Tá? Então, tive a chance de interagir com muitas empresas, né, várias dezenas de empresas, e encontrar times em níveis diferentes de maturidade, com inclinações para a inovação em níveis diferentes. Né? Então, quando você trabalha numa empresa que tem uma inclinação para a inovação e coloca compras nessa pauta, poxa, então o time navega. Né? Aí você tem espaço, você tem orçamento, você tem tempo de fala nas reuniões de diretoria, é outro mundo, tá bom? Mas, na verdade, não é assim que acontece no agro tradicional. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente, normalmente, está numa posição secundária na sombra das outras áreas, das áreas operacionais, tá bom? Então, assim, normalmente, a área de compras ela fica em segundo plano quando a questão é investimento em inovação, treinamento, processos, tecnologia. Tá? É uma pena. Muitas das vezes isso acontece porque nós, compradores, né? Então eu estou me colocando também nessa posição, nós não sabemos traduzir adequadamente para o board, para a diretoria, o que é que tem de valor naquilo que eu estou propondo. Tá bom? Então, pode ser uma falha, inclusive, de capacitação, qualificação do time, ou do meu engajamento em busca de soluções que realmente tragam resultados. Tá? Mas esse é o fato. Tá? Então, por exemplo, nesse momento a gente está na outra sala lá falando, o pessoal falando sobre gêmeos digitais, a gente está falando de investimento, de aplicação de insumos com drones, fabricação de biometano, a indústria em si, eu estou falando principalmente da indústria de açúcar e etanol, que é onde eu estou militando há muito tempo, a indústria está evoluída, está no topo. Tem investimento para estar lá, mas não nas áreas de compras. Então, isso daí é uma questão que a gente tem que trabalhar muito bem como compradores, porque a falha está em compras. Tá? Em se posicionar de maneira estratégica, mostrar que tem valor, mostrar que pode gerar valor para a companhia e que deveria ter espaço
na agenda do CAPEX da companhia. Tá bom? Outra coisa, a gente, né, e aí eu falo também com experiência própria, há 30 anos fala de temas que ainda não são comuns na agenda de compras da atualidade das empresas do agronegócio tradicional. Então, há 30 anos eu já vi isso, né? Estoque gerido por terceiros, o Vendor Managed Inventory. Então, contei para vocês, fui trainee na Guarani, naquela época, faz mais de 30 anos, o nosso estoque de açúcar líquido era gerido pela Coca-Cola. Então, tinha sensores, né? Então, já tinha EDI, Electronic Data Interchange, então não tinha inteligência artificial, mas já tinha meios eficientes de colaboração, de troca eletrônica de dados entre clientes e fornecedores. Tá? Então, foi um projeto da Coca-Cola que a gente, na época, embarcou de cabeça, fazia todo sentido. A gente queria ser escolhido pela Coca-Cola para inaugurar aquele projeto, que na época era inovação. Bom, então é isso. Então, já contei para vocês que faz 30 anos que a gente fala disso. Qualificação ativa de fornecedores, pessoal. No meu primeiro emprego, eu participei de um projeto da GM. Eu trabalhava numa metalúrgica e eu nem sabia que eu estava num projeto de compras. Essa que é a verdade. Eu trabalhava na área de engenharia industrial, eu era engenheiro júnior, né? E o pessoal da GM, o pessoal de compras da GM, tinha um projeto chamado Ótimo, que era otimização do tempo, inventário e mão de obra, que era um projeto de compras para qualificar fornecedores. Então, eles vieram até a nossa fábrica em Olímpia, a Condumax, fábrica de fios e cabos, talvez vocês conheçam, e eles, em 2 semanas, ensinaram o nosso time de engenheiros, gerentes de produção, pessoal de PCP, eles nos ensinaram a redesenhar uma linha de produção de cabos de bateria. Então, a gente fez aulas de tempos e métodos, cronoanálise, desenho de layout de fábrica. Cara, que delícia, eu estava aprendendo, né? Eu não tinha entendido que eu estava num projeto de compras. Porque no final, quando a gente apresentou, né, o projeto, a gente engajou, obviamente, antes o gerente industrial, convenceu que a gente tinha ali com os alunos desenhado um projeto que poderia ser melhor do que o projeto que estava instalado na fábrica. A gente, num fim de semana, mudou as máquinas de lugar, redesenhou o layout e o resultado medido foi menos gente, menos tempo fazendo os mesmos cabos de bateria por semana. Então, a GM ensinou a gente, há 30 anos, a melhorar a nossa linha de produção. Um cliente ensinou um fornecedor, há 30 anos, a melhorar a linha de produção, fazer mais dinheiro, mais margem e, obviamente, a GM conseguiu redução de custos. Porque uma parte da margem a gente repassou para a GM como redução de preço do cabo de bateria. Então, gente, não é nada novo, tá? Mas as equipes de compras não sabem o que dá para fazer. A gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar, tá bom? Bom, compras estratégicas, né, que basicamente, compra estratégica eu compro em grupo, eu compro sozinho, eu compro agora, eu postergo a compra, eu compro de um fornecedor, eu faço multi-suprimento, tem muita coisa aqui dentro, tá? Que muitos segmentos já fazem há muito tempo e a gente tem que melhorar. Originação global de insumos, né, então outsourcing, ou global sourcing, e assim por diante. Então, enquanto tudo isso já existe há 30 anos, a gente ainda, de vez em quando, pega uma empresa que não tem sensor no tanque de soda cáustica. Só estou dando um exemplo, pessoal. Não deve ser o caso de vocês, mas acontece. Tá? Tem gente que não tem sensor no tanque de etanol. E etanol é receita. Tá? Vai lá com uma régua, mede o tanque de soda cáustica, vê que está acabando e avisa o coitado do comprador que se ele não comprar, semana que vem não tem. Não tinha que ser assim. Tecnologia barata para mitigar esse tipo de risco já existe. Tá bom? Então é isso. Né? Aí a gente ainda envia planilha de Excel mal formatada para um fornecedor mal treinado preencher, vem tudo errado, é retrabalho, é perda de tempo, é perda de eficiência, perda de dinheiro. Ainda tem gente que, quando o auditor pede informação, a área começa a recolher relatório, pedido assinado manualmente. Então, isso ainda acontece nas áreas de compras. Hoje em dia, um auditor tinha que ter acesso direto, varrer as informações que ele precisa, sem interação manual de ninguém, e só chegar em alto nível com o gerente da área, falando, cara, eu estou com dúvida nesses processos, aqui tem evidências de fragilidade, aqui pode ter evidências de fraude, e aí o cara põe o dedo onde precisa. Tá? Mas paralisar a área de compras para
correr atrás de documentos, infelizmente não deveria acontecer. Ou parar a área de compras porque está faltando produto no estoque, né? É o famoso acabou o parafuso, né? Compra aí que vai parar a linha de produção. Bom, então é isso. Então, pessoal, visualmente falando, né, se eu colocasse numa matriz onde nós estamos, tá? Pessoal aqui falando de agronegócio, né? Então, em relação ao uso de tecnologia em compras, eu posso colocar as empresas, né, distribuir as empresas desde o uso básico até o avançado. O uso básico, então, exageradamente, são os processos manuais, né, aquele tipo de governança que ainda depende de assinatura do dono. Não importa se o processo... Ontem eu falei com um amigo, ele falou, cara, não importa se o processo é comprar chupeta ou comprar foguete, tem que ter assinatura do dono. Então, é isso, é básico. Tá? A gente tem que assumir que isso é básico no uso de tecnologia em compras. Intermediário é quando eu já tenho um RP, né, eu já tenho alçadas adequadas de aprovação, o fluxo, né, acontece, os processos acontecem, os times de compras sabem suas responsabilidades, a empresa recebe os materiais, paga em dia e tudo está correndo bem. Avançado é quando eu já tenho um nível de colaboração, né, de envolvimento tecnológico, ou seja, das áreas de tecnologia com a área de compras mais avançado, tá bom? E a mesma coisa para o uso de ferramentas estratégicas. Então, eu posso estar no nível operacional, que é aquele lance, né? Chegou chupeta, 3 cotações, assina no papel. Chegou foguete, 3 cotações, ganhador, assina no papel, tá? E pode ser estratégico, quando o cara já sabe, né, que para algumas categorias ele tem que usar ferramentas de estratégia. Por exemplo, né, usar um cost breakdown, usar um strategic sourcing, né, usar um should cost. Tudo em inglês, há 30 anos a gente fala isso, então dá para aprender rapidinho. Tá? Ou quando é colaborativo. Quando é colaborativo? Quando eu tenho um fluxo absoluto com o meu fornecedor. Então, o que acontece aqui, ele é como se fosse uma extensão da minha empresa, recebe as informações, interage e tudo acontece com governança, com respeito, né, às regras do jogo, né, de ambas as empresas. Então, se eu fosse classificar os segmentos de empresas, para eu que já estou há 30 anos, não tem novidade. Sempre. O segmento automotivo, ele desponta. Segmento hipercompetitivo, relativamente poucos players, muita inovação. A última, né, que mexeu os pilares desse segmento foi a eletrificação dos veículos, né, a mais recente, né, não é a última, deve ter outras. Daqui a pouco são os veículos voadores autônomos, não sabemos. Mas esse pessoal é muito competitivo, precisa ser competitivo. Normalmente, o que eles fazem em compras vira regra para o que a gente usa depois na cadeia, nos outros segmentos. Tá? Já contei para vocês da GM qualificando ativamente fornecedores faz 30 anos. Tá? Em seguida, vem outros segmentos igualmente competitivos, normalmente com menos players, né? Farmacêutico, petróleo e gás, está faltando um monte de segmentos aí. E obviamente, né, dentro de petróleo e gás, pode ter empresas que são eficientes ou não, né? Estou mostrando que seria uma média. Tá? Depois vem o agronegócio global. Então, olha só que bom, né? O agronegócio global já está num nível interessante de eficiência, tá? De uso de tecnologia e de estratégia. Tá? E, na verdade, assim, tem empresas que jogam essa média para cima. Né? Então, estou falando de, sei lá, uma Cargill, a Suzano, né? Empresas que, isso que eu estou falando aqui, não tem novidade alguma. Eles já praticam e eles inspiram outros segmentos. Tá? Mas vamos continuar. Aí a gente vem para o setor alimentício. Né? Então, no setor alimentício tem uma Ambev que joga o índice para cima e tem uma fábrica de biscoito numa cidadezinha de 30 mil habitantes que joga o índice para baixo. Tá? Então, é isso. O alimentício não está tão bem por causa disso. É um segmento com muitos competidores. Tá? Serviços, muito ruim, uma média bem baixa. E, normalmente, governo, né, compras governamentais está aí também, nesse quadrante. E, em seguida, o agronegócio tradicional, pessoal. Então, esse eu posso enxergar como copo meio cheio. Né? A gente tem tudo para aprender e para evoluir. Tem muito ainda para ficar eficiente. Tá? Mas a realidade, ela é uma realidade dura. Tá? É ruim. A gente tem que melhorar muito. Tá bom? Então, um profissional de compras, se ele tiver numa empresa que está nesse quadrante, e ele tem o copo meio cheio, ele pode se tornar o vetor de transformação, de eficiência, de contato com tecnologia e inovação que a empresa precisa.
tá bom? Vai ter que se capacitar, vai ter que conquistar, né, uma posição na diretoria, no board, tá? Para ser ouvido, mas tem tudo para fazer acontecer, tá bom? Tem dinheiro na mesa, tá? Bom, tecnologia, apoio ou extinção, né? Putz, a inteligência artificial vai acabar com o meu emprego, né? A gente está longe ainda de se preocupar com essa ameaça. Na verdade, nem te ajuda nem te atrapalha, né? Depende do que você faz com ela. E também depende do que seu competidor faz com ela, tá? Porque, assim, se você não fizer nada com a tecnologia, nada vai acontecer, tá? Mas se o seu competidor fizer, pode acontecer. Quem te tira do jogo é o mercado, não é a tecnologia. Não é a adoção simples da tecnologia ou o seu desejo estratégico de ficar fora da tecnologia. Você pode decidir estrategicamente não investir, ser um follower, né? Deixa o mercado 10 anos, depois eu começo a pôr o pé nisso, tá bom? Se em 10 anos o mercado não te tirar do jogo, você teve sorte, tá bom? Mas é isso. A questão é, o nível tecnológico que a gente atingiu hoje, ele permite acesso a ferramentas eficientes e muito mais barato do que era no passado. Muitas das soluções que eu vou mostrar para vocês já existia na forma de pesquisa operacional, automação, robotização, você dá o nome que você quiser. Eu que sou velho, já vi de tudo. Só que era caro. Era caro. Essa é a grande diferença. Hoje é disponível e é muito mais barato, né? E aí você tem que tomar uma decisão. Você quer fazer sozinho ou você quer fazer com o apoio de quem já sabe fazer, né? Uma consultoria, por exemplo. Eu iria pela segunda opção. Mas, conforme o Bruno já falou, tecnologia não é nada sozinha, né? Então você pode ter uma Ferrari e não saber operar a Ferrari. Então, se você quiser preparar o terreno hoje, primeiro, olhe para o seu time. Você já tem o Dream Team? Você já tem um time porrada na área de compras que sabe estratégia, que provoca você com tecnologia, né? Porque não adianta também o board querer e o time não conseguir, né? Então, quando o time provoca, poxa, esse é o melhor motor de desenvolvimento que a gente pode ter na empresa, né? Então é isso. Tem plano de carreira para o teu pessoal de compras? Porque o que eu normalmente vejo é o pessoal de compras, porta de entrada. A gente pega o almoxarife mais esperto, né? O almoxarife que sabe fazer contas e que sabe conversar, esse cara ele vai estar eleito para entrar em compras. Não precisa ser assim. A gente já pode começar com muito mais eficiência, tá? Eu já tive a oportunidade de fazer isso, já tive um redesenho de time, né, na minha carreira, onde eu trouxe gente da Hyundai, da Fiat Case, da Schlumberger. Ninguém sabia o que era pé de cana, mas foi excelente para eficiência em compras. Então, eu acho que as pessoas têm que olhar para isso. Vocês, como executivos, têm que pensar, tá? Então, tem segmentação. Eu tenho gente que compra estratégicos, eu tenho gente que sabe fazer muito bem o transacional, que é muito importante. Muitas vezes, no transacional, no MRO, o ganho nem é negocial, o ganho é na operação. O fornecedor bom é o que não falha, tá? Bom, é isso, né? Capacitação, treinamento, autonomia, né? Eu já tive compradores no meu time que ele era uma figura de proa. Se um jornalista parasse o cara e entrevistasse, ele saberia falar da empresa adequadamente, como se ele fosse um diretor. É isso que eu quero ter, tá? Então é isso que tem que estar no time. Então, se eu ainda não preparei meu time, meus processos já foram azeitados, pessoal? Então, o processo, né? De compras até pagamento, procurement to pay, tá? Inteligência, cadastros de materiais, fornecedores, processos para homologar fornecedores, para trazer gente melhor que eu para ser meu fornecedor. Tem que ser melhor que eu, tem que fazer melhor do que eu faria, tá? Inovação. Então é isso. Antes de falar de tecnologia, tem que ter time, tem que ter processo. Então essa tríade, ela não morreu, né? Pessoas, processos, tecnologia. Então, e como é que a gente avalia, né? Então assim, está na pauta de vocês executivos entender como é que a tecnologia tem tocado a área de compras, tem mudado o jeito de fazer, tá? Tem que estar na pauta, pessoal. E outra, né? Inteligência artificial. Então, eu acho que a maioria de nós já deve ter brincado com o ChatGPT, a gente já sabe como é interessante, né? O jeito de obter informações que a gente não tinha, de uma maneira mais fácil, mais rápida, mais criativa, e às vezes falha, né? Às vezes mentirosa. Então tem que ter curadoria, tá? Mas está mudando. Então eu também recomendo aos senhores como executivos que
percebam as mudanças que podem ser feitas através do uso de inteligência artificial na área de compras. Tá? Então é isso. Né? Continua a ter de pessoas, processos e tecnologia já estão sendo impactados. Tá bom? Então, se eu quiser entregar valor hoje, se eu olhar para o agronegócio global, então vamos esquecer um pouquinho o tradicional e vamos começar a nos inspirar. Tá? Uma equipe média de compras, uma equipe de desempenho médio, o que ela já está fazendo? Higienização de cadastro de materiais e serviços. Pessoal, eu escolhi só algumas das possibilidades. Tem literalmente centenas. Tá? Depois eu posso, inclusive, compartilhar com vocês material sobre isso. Tem um QR Code no último slide. LinkedIn, quem me falar, compartilha comigo o material, eu posso mandar. Mas literalmente centenas de aplicações. Uma delas, higienização de cadastros, pessoal. Então hoje já tem agentes de inteligência artificial que, através de linguagem semântica, eles conseguem criticar, eles conseguem dar um tapa na mão do cara antes dele cadastrar um material que já existe. Então, assim, é difícil para o ser humano, porque são muitos, é difícil ler, é difícil interpretar para o cérebro humano, para o computador não é. Então já tem gente fazendo isso, tá? Gente de desempenho médio, hein? Oxigenação da base de fornecedores, tá? Então, assim, a gente não pode se acostumar a comprar dos mesmos fornecedores forever. Então, tem gente boa o tempo todo aparecendo. Então, eu posso me auxiliar, né, através do uso de inteligência artificial. Disparo automático de cotações. Eu sei que o RP de vocês hoje já deve fazer, tá bom? Mas a inteligência, um agente de inteligência artificial pode identificar uma situação que não está contratada, por exemplo, mas que respeita as regras de contratação de um outro contrato existente e disparar para o mesmo fornecedor. É ganho de eficiência que um analista humano levaria tempo para perceber, tá bom? Ou ia desejar fazer uma nova cotação, gastar mais tempo, tá? Gente, eu falei respeitando as regras de governança, tá bom? Não é deixando a inteligência alucinar e enviar a cotação para quem ela quer. Leitura e classificação automática de propostas comerciais. Eu grifei leitura. O computador lê de verdade, pessoal. Um computador lê 150 propostas diferentes em minutos. Um ser humano lê 150 propostas diferentes, bocejando, ligando a Netflix, dando ração para o cachorro, tendo que dormir. Não dá para fazer igual, pessoal. Então, não dá para comparar. O desempenho e a precisão da leitura por computador é muito maior do que a do ser humano. Então, eu delegaria, com certeza, para o meu robozinho ler as propostas e depois eu faço a curadoria. Só de onde eu preciso colocar o dedo. Tá bom? Avaliação de históricos de gastos, indicação de sazonalidade. Ou seja, um robô pode me alertar, né, que nesse exato momento, na safra passada, você já tinha comprado 72% dos fertilizantes para plantio. Esse ano você só comprou 40%. Está tudo certo? Está tudo certo? Aí você decide se está certo ou não. Mudou a safra, reduziu a área. Mas o computador pode te alertar. Tá bom? Então, já tem gente fazendo. Avaliação de histórico de compras, a mesma coisa, né? Aqui ano passado, você comprou a mesma chapa metálica 52 vezes. Basicamente, uma vez por semana. Cara, você não precisa fazer isso de novo, então, está na hora de comprar, verifica com todos os seus usuários se você não pode comprar 3 vezes por ano, e aí você ganha em poder de negociação. O seu fornecedor vai ficar muito mais feliz, ele vai organizar, né, a questão logística de uma maneira muito mais eficiente para você, tem dinheiro na mesa. Tá? Mapeamento da qualidade de memorial descritivo, pessoal, isso aqui é um problema muito crítico. Tá? É aquele cara que manda um memorial, ele é o usuário, ele precisa do material, mas ele manda mal feito. Eu já vi coisas do tipo, comprar a mesma tinta da safra passada. Cara, só funciona se o comprador é o mesmo da safra passada e ele é seu amigo. Porque se ele quiser te sacanear, não vai sair. Tá? Então, assim, usando linguagem natural, a inteligência artificial pode falar, querido usuário, falta informações importantes na especificação do material. Então, eu estou devolvendo o memorial descritivo, o pessoal de compras ainda nem viu. Quando chegar com as informações completas, o pessoal de compras vai começar a trabalhar. E aí, ganha a empresa inteira, porque o comprador não vai precisar ler um memorial que ele não precisava ter lido. Está ruim, certo? Bom,
Avaliação de histórico de rupturas, né? Então, de novo, o computador pode ajudar a gente, na inteligência artificial, a falar, olha, normalmente nessa época da safra, você tem problemas com entregas de chapas, de siderúrgicos, tá? Ou com entregas de rolamentos. Tá? Então, será que seu estoque está adequado? Estou percebendo aqui que não está. Tá bom? Esse tipo de coisa, pessoal. O que mais? Isso aqui é básico, né? Normalmente tem pessoas do nosso time só fazendo isso aqui, publicando indicadores importantes de compras, tá bom? Então, lead time do pedido, né? Uma coisa é eu ter o indicador, eu já conhecer o número e publicar a quem eu deva publicar. Outra coisa é eu não precisar mais medir, porque o robô vai lá, ele extrai os dados do sistema, ele calcula e devolve o número para mim na granularidade que eu precisar. Eu posso, por exemplo, dizer o lead time do pedido quando eu compro rolamentos é 7 dias. Tá? E eu posso falar para o fornecedor de rolamentos, o lead time, quando eu compro rolamentos, é 7 dias, mas quando eu compro de você, são 12 dias. Então, você precisa melhorar seu processo. Eu posso fazer isso com o apoio da inteligência artificial, especificamente para aquele fornecedor. Eu posso fazer para todos os fornecedores. Então, assim, de novo, tecnologia existe e agora é barato. Tá? Alimentação automática de dashboards, então é óbvio, né? Hoje aquilo que alguém faz no Power BI, um robô pode fazer, e assim por diante. Tá? Bom, se a gente for elaborar um pouquinho melhor, dá para subir um nível, né, em termos de eficiência e entrega de valor. Então, um time de alto desempenho, o que ele já pode estar fazendo? Porque já dá para fazer. Né? Inteligência de suprimentos integrada às categorias relevantes. Eu sempre gosto de colocar a palavra relevante, porque não dá para fazer inteligência de suprimentos com todas as categorias. Tá? Tem categorias que elas são transacionais. Ali não tem inteligência alguma, tem a operação. Eu tenho que ter gente boa, fornecedor bom, cuidando disso para mim. Mas quando a categoria é relevante, significa, quando ela tem poder de mudar o teu resultado, tá? Um momento errado de compra, a quantidade errada, ou fornecedor errado, risco errado, então tem que ter inteligência. Tá bom? Basicamente é assim que eu analiso. Tá? Bom, um robô pode fazer para mim curadoria de notícias. Então, ao invés de eu ter que ler jornais ou newsletter, eu que sou gestor da categoria de pneus, só vou receber notícias, né, que o robô já fez a curadoria, da indústria de pneus, de taxas sobre pneus, de importações de pneus, ou seja, tudo que é necessário saber para eu cuidar adequadamente daquela categoria e para eu ter argumentos quando eu tiver que conversar com o fornecedor. Tá bom? De novo, né, eu grifei curadoria porque a gente ainda está numa fase, pessoal, que a gente está medindo a acuracidade dos robôs, dos agentes. Tá? Então, e é assim que tem que ser. A gente tem que começar, né, pequeno e acompanhando o nível de eficiência dos robôs até realmente ter deixar, entre aspas, solto. Eu acho que nunca vai ficar solto. Então, curadoria sempre vai ter que existir. Tá bom? Então, eu também tenho que fazer curadoria de notícias do meu agente que faz curadoria de notícias para mim, para falar, cara, essas notícias aqui você brisou, eu não quero mais ver. Não quero que você busque essas fontes. Tá? E aí você vai retroalimentando e a acuracidade do robô melhora. Tá bom? Monitoramento de risco de abastecimento. Então, da mesma maneira, né? Podem ser notícias, podem ser eventos. Né? Então, pode ser o presidente dos Estados Unidos ameaçando aumentar a tarifa do diesel importado na Rússia. Isso impacta em risco de abastecimento. Né? Nós somos importadores líquidos de diesel. Tá bom? Monitoramento de tendências de preços. Isso aqui, todo comprador adoraria ter alguma coisa, né, com um bom nível de acuracidade que pudesse falar, olha, tem risco, o risco de subir o preço dessa commodity, ele é de 30%, o de queda é 70%. Então, melhor você não fazer nada, tá bom? Então, isso pode ser feito. Tá? Atualização das bibliotecas de dados próprios de terceiros. Pessoal, isso é fundamental. Tem muitas equipes de compras que recebem relatórios caríssimos, de centenas de milhares de reais por ano, e não tem tempo de ler. Um robô tem tempo de ler. Vai ler com eficiência e vai te dar os insights da leitura. E isso tudo pode virar um banco de dados histórico. Então pode ser tanto o banco de dados das tuas operações, que é um banco de dados próprio, quanto um banco de dados de informações de terceiros. E aí sim você começa a fazer uso adequado da informação que você está comprando. Que é bonito ter o relatório, mas ele tem que ser digerido. Tá? Estimativa do should cost e benchmark de preço. Should cost é
é um tema muito comum para quem é da área de compras, né? É quanto o produto deveria custar. Então, tem metodologia para fazer isso, né? Se eu tenho uma equipe capacitada, bem treinada, azeitado com o fornecedor, né? E eu conheço com um bom nível de razoabilidade como é a composição de custos daquele determinado produto, o nível de dificuldade posterior é tentar inferir como é que cada um daqueles componentes de custo do produto vai variar no futuro, tá bom? Então, quando eu começo, né, a ter condições de perceber essa variabilidade de preços, né, ou inferir em como os preços vão variar, eu começo a estimar qual que vai ser o custo do produto no futuro. Esse tipo de coisa me dá a segurança, digamos assim, de defender junto à diretoria, né, à usuária da agrícola ou da indústria, se eu devo comprar agora, porque a tendência de preços é subir eminentemente, ou se eu devo postergar a compra. Tá? Então, se eu devo comprar e fazer estoques, né, incorrer em custo financeiro, ou se eu não devo fazer nada, é só esperar. Tá bom? A gente usa muito isso, tá, na nossa companhia. Que mais? Aqui já mudando de assunto, né? Como é que eu posso usar a inteligência de inteligência artificial para monitorar o desempenho de fornecedores? Então, primeiro, integração de processos e compartilhamento das informações de estoques. Então, aquilo, né, de uma maneira jocosa, eu falei, poxa, gente com régua medindo o tanque de insumo lá para ver se está acabando ou não. Gente, então, é integrar. Por exemplo, a indústria automotiva, ela não fala de follow-up, pessoal, que é o nosso próximo item. Tá? Quando você integra a tua operação, a operação do fornecedor, ele tem informações cruciais de em que momento ele deve fazer a entrega para você. Na verdade, nós, no segmento de cana, fazemos isso muito bem com cana. É o único material que é tratado da maneira, né, um insumo, matéria-prima direta, ele vem diretamente na minha linha de produção. Então, a gente faz muito bem isso, não tem follow-up em cana. Ninguém liga para frente de colheita para falar, não, você está chegando? Né? Onde você está? Você deveria ter me entregado 2 horas. Ninguém faz isso, a gente não precisa. Então a gente já sabe que dá para fazer melhor, porque a gente já faz na cana. Mas com os outros materiais, todos os demais, a gente ainda tem gente fazendo follow-up, pessoal. Não pode mais existir. Tem militantes aqui que sabem disso, tem robôs de follow-up que funcionam muito bem. Então, alguns clientes já fugiram disso, né? Mas a gente não pode ter. A gente no Brasil faz follow-up por 2 motivos. Primeiro, porque os fornecedores são ruins. Não todos? Não, todos não. Tem gente que não precisa fazer follow-up. Esse é o fornecedor que eu quero. Ou porque a gente é ruim, na visão do fornecedor. Porque isso também acontece, pessoal. Um fornecedor ruim pode estar entregando muito bem para outro cliente. Porque ele decidiu qual é o cliente bom. Eu quero ser o cliente bom. O que eu tenho que fazer para não precisar fazer follow-up com você, cara? O que eu tenho que fazer? Então é isso. Temos que pensar, inteligência artificial pode ajudar. Comunicar diretamente para o fornecedor distorções operacionais. Então, a gente mede já o OTIF, né? On time, in full. Então, é aquele pedido que ele chegou no momento que eu precisava, on time, e veio completinho, in full. Esse cara ganha nota 100, né, no meu indicador de OTIF. Eu falo isso imediatamente para o fornecedor. Falo, cara, desculpa, essa última entrega derrubou o seu OTIF. Ele estava em 89 e caiu para 74. Cuidado, porque abaixo de 70 eu tenho que fazer uma nova cotação para oxigenar minha base. É isso. O robô faz isso, tá bom, pessoal? E o robô vai estar no fornecedor também. Então, um robô conversando com o outro vai dar super certo. Tá? E distorções comerciais, né? Então, pô, eu contratei a 10 e você está entregando a 11, então já é a segunda vez que para o caminhão, não vai entrar. Né? Então, é isso. Tá? Dá para fazer sem uso de pessoas. Novamente, curadoria de notícias de fornecedores, para a gente avaliar risco. Né? Normalmente, a gente não faz curadoria de notícias para dar parabéns. Né? Parabéns, poxa, você ganhou um prêmio. Não, a gente faz no aspecto negativo para saber se tem risco de continuar me envolvendo com aquele fornecedor. Tá bom? E gamificação, né, pessoal? A gente já faz isso no Uber, a gente já faz isso no iFood. Então, deixa o meu sistema dar pontos para o meu fornecedor e aí depois eu premio os melhores. Tá? E aí eu vou criar um sistema onde eu vou incomodar aqueles que quase foram melhores, né? E aí a corrente do bem faz que todo mundo fique bem, tá bom? E outra coisa, auditoria e qualificação 24/7. Um auditor dedo duro que não dorme, entendeu? Então, eu posso ter um robozinho que faz auditoria o tempo todo. Quando tem alguma transação fora do comum, outlier, que pode ter uma fragilidade ou um indício de fraude,
já sai ali no terminal do auditor, tá bom? Então, isso a gente ganha bastante com isso. O que mais? Estou caminhando para o final, pessoal. Melhoria da eficiência das negociações, isso é muito básico, né, pessoal? Então, é como se eu tivesse um analista de altíssimo nível me ajudando a fazer, por exemplo, disponibilidade de bases de dados e fatos. Então, antes de negociar, um comprador bom, né, um comprador que conhece bem a categoria, bem preparado, ele se imune de todas as bases de dados e fatos relativo àquilo que ele vai negociar. Então, ele sabe quanto foi comprado, do que ele comprou no passado, o que foi entregue, né, qual que foi a qualificação do fornecedor, operacional e comercial. Ou seja, tudo isso, de novo, um robozinho pode fazer com muita facilidade. Disponibilidade do histórico de compras, negociações anteriores com o mesmo fornecedor ou com outros fornecedores. Tá? Disponibilidade da posição estratégica do fornecedor. Isso daqui também, quem é da área de compras sabe, escrevi o nome de um pesquisador que inventou isso daí há 30 anos, Kraujic. Ele era analista da McKinsey. Ele foi o primeiro cara que desafiou compras a sair do básico, a se tornar estratégico. Né? Ele criou uma matriz que plota fornecedores ou grupos de materiais de acordo com o risco de suprimento e o peso no meu resultado. Né? Então, eu, antes de negociar, já sei onde é que está o produto do fornecedor nessa posição estratégica. E eu já tenho que saber o que é que eu quero fazer para ficar menos estratégico. Né? Então, tem técnicas para tirar. Quando tem muita estratégia, significa que ele pesa bastante no meu resultado, mas também tem mais risco. Tá bom? Então, tem técnicas para diminuir o risco. Ele vai continuar pesando no meu resultado, mas com menos risco. Então, tem um assistente master aqui que nunca dorme, que auxilia o meu gestor negociador a negociar melhor. Tá bom? Novamente, né, curadoria de notícias, esse daí é o mais comum. E aqui eu vou analisar a competição, oferta e demanda, outros itens, e o próprio score do fornecedor. Então, um robozinho faz isso com muita propriedade. Né? Mede o desempenho comercial, o desempenho operacional, a inclinação à realização de negócios. Né? Eu posso dar notas para a gente faz isso na nossa companhia. Né? Eu dou notas para o fornecedor de acordo com a vontade dele de negociar comigo. Ele tem que demonstrar. Tá? Na verdade, eu quero ser desejado. Então, se ele não me deseja, eu tenho que saber por quê. Porque eu quero estar lá, eu quero ser o melhor. Tá? E na questão de inclinação à inovação também. Nossos clientes nos cobram isso. Né? Comprar de fornecedores que tenham essa inclinação à inovação. Bom, e aí, pessoal, de novo, né? Então, essa foi uma provocação. Né? Então, vocês perceberam que tem muita coisa para fazer, muita coisa de relação custo-benefício muito baixa, ou seja, pode entregar um benefício bem interessante a um custo baixíssimo, tá? E tem coisa que vai ficar para o futuro, tá bom? Por exemplo, né, o que a partir de agora deve acontecer? Então, o uso, né, a gente em casa, no computador, brinca com o ChatGPT, o Perplexity, o Manus, o Grok, Gemini e esses outros, tá bom? Agora, gente séria que quer fazer dinheiro com isso já está um patamar acima, né? Criando agentes que são subsistemas que, através do uso da inteligência artificial, consegue se integrar com outros sistemas, fora do ambiente externo da empresa. Né? Consegue mandar um e-mail, consegue realizar uma transação, consegue conferir uma transação externa. Então, é isso. É disso que a gente está falando. Tá bom? E nowcasting. Isso aqui é uma coisa bastante interessante. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro. O mercado financeiro já faz isso. Tá? Então, aqui eu estou trazendo só uns exemplos que também são para provocar a gente, né, do que é que pode ser feito, mas, por exemplo, eu posso ter um modelo de predição de demanda que fale, olha, normalmente, quando a temperatura baixa, seu nível de ácido sulfúrico, de demanda de ácido sulfúrico cai, então, maneira aí nos estoques, você já deve ter estoque suficiente, considerando que o tempo vai esfriar. Então, esse tipo de coisa, um robô pode te dar esse insight, e você, como é o gestor da categoria de insumos industriais, já vai ficar mais esperto, tá bom? Outra coisa, né? Aqui sim é um exemplo do mercado financeiro. Fotos de satélites de garagens, de transportadoras ou de estacionamentos de supermercado. Tá? Então, por exemplo, eu posso inferir que, como o movimento nos supermercados está muito intenso, analisando imagens de satélite,
o indicador de inflação de preços pode ter um impacto positivo, os preços devem aumentar. Tá? E isso, qual é a diferença? Porque eu já tenho isso, né? Eu já tenho indicadores de inflação. Os indicadores de inflação saem com 2 meses de atraso. Primeiro eu tenho que terminar o mês, para depois rodar os meus modelos de cálculo do indicador de inflação, para ter acesso ao indicador que é publicado, que chega para a gente via jornal Valor Econômico. Aqui não. Aqui eu tenho imediatamente o que está acontecendo, então eu já posso me antecipar com um fornecedor, por exemplo, sabendo que os preços devem aumentar. Tá bom? Pessoal, é isso. Eu gosto muito de colaboração. Eu não fiz isso sozinho. Tá? Então, esses caras me ajudaram. O Valtão da Level está aqui. O Amadeu da Connect, infelizmente, não está. Estaria. Tá? O pessoal da JEP também. Se vocês se conectarem comigo pelo LinkedIn, eu posso compartilhar material referente a essa palestra para vocês. Eu espero ter trazido uma fagulha do que é que dá para fazer em compras. Tem dinheiro. Eu trabalho numa organização que demonstra isso há 8 safras para os seus clientes. Tá? Então, tem dinheiro com processos, com estratégia e com tecnologia. Tá bom? Então, eu agradeço muito o Bill e o Bruno, que arriscaram a pele deles me trazendo aqui para inaugurar essa pauta de compras. Eu espero que vocês tenham gostado, porque aí tem chance de aparecer esse tema de novo no ano que vem. E eu fico à disposição. Agradeço muito a paciência de vocês.